Graça e paz, igreja. Saúdo também os irmãos que estão em casa acompanhando pelo Facebook. Que possamos nessa noite estar com o nosso coração quebrantado na presença do nosso Deus, para podermos adorar e exaltar o nome dele. Hoje, domingo, a qual Deus também nos concede a oportunidade de participarmos da mesa em Santa Ceia. É muito bom termos essa oportunidade de lembrarmos do sacrifício de Jesus, até que Ele venha, para a gente cear juntos lá na eternidade. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 64, Isaías 64, versículo 4. Quero chamar já os irmãos da equipe de louvor para vir aqui para frente. Logo após a leitura nós vamos cantar um cântico com a igreja. Eu convido você a se pôr em pé. Isaías 64, versículo 4. Esse é um trecho da última oração do profeta, onde ele declara que desde a antiguidade não tem Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. A palavra do Senhor diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles espera. Olha que maravilha, Nós podemos ter essa certeza de que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós esperamos no Senhor. Vamos esperar pelo Senhor. Hoje nós estamos aqui a adorar o nome do nosso Deus. Vamos cantar desde a antiguidade. Ainda não se viu
Deus, nosso Pai. Como é bom, Deus, ter essa certeza. E vale a pena esperar no Senhor. Compensa esperar no Senhor. Esperando no Senhor, nós temos essa certeza de que o Senhor está trabalhando por nós. Por isso nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para ser gratos, para te dar graças, Senhor Deus, porque tudo que o Senhor já fez em nossas vidas foi para o nosso bem. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem dado a nós, ó Deus, o alimento necessário para cada dia. O Senhor tem garantido para nós, ó Deus, a saúde, Deus, restabelecida, Senhor Deus, após algumas enfermidades que passamos, ó. Por isso somos gratos a Ti, ó Deus. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque aprove o Senhor, ó Deus, nos trazer aqui nesta noite para louvar e engrandecer o Teu nome. Tributamos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, gratos pelos Teus feitos, ó Pai, sobre nós. Aceita, Pai dos altos do céu, nossa adoração nessa noite e abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Assim eu te oro de sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Os irmãos do louvor permanecem aqui à frente. Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Enquanto calejam os pecados, envelheceram os teus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No nosso culto reformado, nós temos esse ato de contrição de pecados, onde nós podemos chegar diante de Deus, na nossa condição pecaminosa que somos por natureza, sabendo que somos pecadores, sim, mas porém justificados em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos, morreu na cruz e derramou sangue para perdoar os nossos pecados. Então nós temos que ser gratos a Ele, nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e sermos gratos, porque Ele já nos perdoou. E a palavra de Deus diz que feliz, mais que feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Curva essa cabeça, o André vai fazer um solo aqui. Olha em silêncio, confesse a Deus os seus pecados, crendo que Ele já perdoou. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Confesse os pecados. Depois de alguns instantes de silêncio, de oração silenciosa, eu quero pedir para o nosso irmão presbítero Luiz, que está nos visitando hoje, para que faça uma oração de gratidão a Deus pelo perdão dos pecados. Tá bom, senhor?
Fica conosco nesta noite, estamos aqui diante de Ti, certo da Tua presença entre nós. E o Senhor nos conforta, nos consola em todos os momentos da nossa vida. Seja conosco, em tudo que não nos divide, todo o mundo. Seja também, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ouve-nos, ó Pai, as nossas súplicas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com os nossos pecados entregues, perdoados, vamos declarar a grandeza de Deus. Grande é o Senhor. Que você possa nesse instante sentir aquela vontade para adorar a Deus. O seu coração possa estar transbordando de alegria, de gratidão, porque Deus já fez por você o que precisava ser feito. Essa nós agora ser grato e adorar o nome. Vamos colocar de pé. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria sobre toda a terra. Louvado seja o nome de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a
Malaquias capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provavelmente isso diz o Senhor dos Exércitos: o Senhor não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, Ele é grande, majestoso, Ele já fez tudo por mim e por você. E nós, em gratidão a Ele, devemos também ser fiéis a Ele em nossos dízimos e nossas ofertas. Eu vou cantar um corinho: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Você que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, traga até o gasofilácio. Lembrando que tem em cima do gasofilácio agora um cofrinho, que é um cofrinho missionário, é um real missionário. Você que quiser colocar ali o seu real missionário, é só colocar naquele cofrinho que está em cima do gasofilácio. As ofertas e os dízimos dentro do gasofilácio. Mas quem quiser fazer a oferta missionária, põe no cofrinho. Amém? Serei fiel, precioso Jesus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, venha adorar a Deus, dizimando e ofertando na casa do Senhor. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Cada dia eu viver, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Cada dia eu viver, serei fiel. Amém. Diácono Lucílio estará orando, agradecendo a Deus pelos dias de ofertas. Em nome de Jesus, assim eu amo o seu processo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, só para você tomar ciência, o telhado já foi comprado. Segunda-feira que vem, né, seu amigo? Segunda-feira que vem, dia 27, começa aí a estrutura, né, do trabalho do telhado a ser feito. Vai trocar todo o telhado da igreja, que está bem comprometido. Nós vamos trocar aí com telha galvanizada. Como é que é o nome da telha mesmo, senhor? Me ajuda a lembrar aí. Sanduíche. Né? Isso, vai diminuir até o calor, né? O forno nosso já diminuiu o calor, mas essa telha vai diminuir mais ainda, vai ficar mais fresca a igreja. Adquirimos aí uma dívida para frente, mas Deus vai honrar. Abra sua Bíblia, pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, no capítulo 5. Uma das visões de João, nesse ponto ele tem a visão do livro selado com 7 selos. E também a visão do Cordeiro. E ele diz assim na sua carta aqui, né, que ele escreveu: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todos selados com 7 selos.
Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda a tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus, e constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força e a honra e glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Os céus proclamando a majestade e a glória de Jesus, declarando que ele é digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria. Os céus proclamaram a mística de Deus. E a palavra de Deus diz no versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo, estava declarando: grande é o cordeiro. Quer dizer que eu e você, querido, devemos declarar que grande é o cordeiro que foi morto. Adorar e exaltar o nome dele. As 2 canções que nós vamos cantar agora é justamente tirada deste texto, que você possa nesse momento declarar a grandeza de Deus de todo o seu coração, declarando que ele é grande e que ele é o dono da sua vida, que nós somos gratos a ele. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que você possa ser achado em Deus nessa noite, adorando a Ele em espírito e em verdade. Você fica à vontade, ou sentado ou de pé. O importante é que você esteja com o seu coração em reverência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos adorar o Senhor. Santo é o nome dessa canção. Pode fazer palmas,
certeza de Deus. Digno é o Cordeiro.
Com admiração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom podermos louvar o nome do Senhor. Adriano estará fazendo uma oração ainda em adoração ao nome do nosso Deus. Oremos. Te adoramos, ó Deus, neste momento, Senhor, que estamos aqui presente, ó Deus, nos derramando, ó Pai, aos teus pés. A este Deus, ó Pai, que nós podemos, ó Pai, entregar tudo, ó Deus. Te entregamos tudo, ó Deus. Entregamos tudo que o Senhor um dia colocou à nossa frente, colocou em nossas mãos, colocou, ó Deus, diante de nós, para que cuidássemos, ó Pai. Porque nós sabemos que nada é nosso, nada nós iremos levar daqui. Nós somos seus pequenos administradores, ó Deus. Por isso nós te adoramos por ser esse Deus tão grandioso, esse Deus amável, esse Deus soberano, esse Deus que cuida de cada um de nós com um cuidado todo especial, meu Deus. Muito obrigado, Paizinho amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor está nos dando paciência, sabedoria, nos capacitando até mesmo na nossa pequenez, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós somos livres para te adorar, ó Deus. Obrigado porque em cada louvor, em cada música que cantamos aqui nesta noite, te adorando, te agradecendo, ó Deus, conversando e falando contigo, ó Pai, no mais íntimo, ó Deus, do nosso coração, do nosso eu, Senhor, nós te adoramos e nós te agradecemos. Entregamos as nossas vidas, ó Deus, a Ti, colocamos no Teu altar, Senhor, a nossa família, Deus, que também não pode estar aqui, que não estão aqui, aqueles que ainda não vieram, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, cada um de nós temos um filho, ó Pai, temos um esposo, uma esposa, temos uma mãe, ó Deus, e gostaríamos muito, ó Pai, que estivéssemos conosco nesta noite, te adorando, ó Pai, te entregando a vida a Ti, Senhor. Que assim seja, que esses louvores possam sair daqui, ó Deus, para nossas vizinhanças, que eles possam estar ouvindo, sentir o desejo e a vontade, ó Deus, de estar aqui conosco, ou até mesmo, ó Pai, pelas redes sociais, onde este culto está sendo transmitido, ó Deus, que possam estar entrando, ó Deus, na casa das pessoas, e que eles se sintam o desejo, o querer e a vontade de estar aqui conosco. Que tudo seja feito, ó Deus, pela Tua vontade, pela vontade do Teu Espírito Santo, ó Deus, que está conosco nesta noite. Assim nós te agradecemos, ó Pai, e entregamos as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Quero passar uma notícia boa para a igreja aqui. A Mirceia disse que o Alan já está bem melhor, vai requer um pouquinho de cuidados, mas o risco que ele estava correndo na semana retrasada, quando ele avisou que ele estava enfermo, ele já não está mais correndo, já está bem, e agora só dá tempo ao tempo, né? E Deus vem trabalhando na vida da família toda lá. Deus abençoe a família da Nicete, que está acompanhando aí em casa pelo Facebook, e também outros irmãos aí, Heloísa Lima, Shirley, Luiz Valim, está acompanhando aí pelo Facebook. Graça e paz a vocês, amados. Vocês peguem a sua Bíblia aí, já prepare aí, porque nós vamos estar passando agora para a ministração da palavra de Deus. Quero chamar aqui na frente o reverendo Cleuton, que está hoje ministrando a palavra de Deus e também a Santa Ceia. Para quem, o reverendo Cleuton sempre tem falado aqui nos últimos dias, né? O discipulado que nós estamos fazendo aqui foi quem o reverendo Cleuton preparou, né? Então nós estamos aí usando esse microfone aqui. Nós estamos usando aí o discipulado que o nosso irmão preparou aí, que está sendo uma bênção na vida da igreja. Vai se apresentar para a igreja. Deus abençoe e use tremendamente, irmão. Amém. Bom saber. Estão usando o material que a gente fez. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e de vocês que estão a ler. Amém? Amém. Povo de Deus, vamos aprender um bocadinho mais de Deus?
Vamos aprender um bocadinho mais de Deus, crescer um pouquinho mais com o Pai, aprender um bocadinho. Eu vou só limpar um pouquinho o púlpito aqui, tudo bem? Não fico chateado não. Acho que está muito cheio. Papel, algo. Nossa, eu sou meio chato, liga não. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, não vai ou não? Hã? Não, mas você não fica velho não? Te garanto que você não cresceu com esse cabelo, eu vou crescer lentamente, então você vai envelhecendo. Hã? Povo de Deus, vamos crescer um bocadinho, ser uma bênção e crescer para a honra e glória do Pai. Nós vamos estar a ministrar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25. É um texto tremendo, é um texto interessante. É um texto que fala muito ao nosso coração, ainda mais quando nós pensamos um pouquinho em discipulado, ainda mais quando pensamos um pouquinho sobre trabalho de evangelização, quando pensamos o que Deus quer para com as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, ilumina nossas mentes para entender a Tua palavra, ilumina nossas mentes para aprendermos um bocadinho mais de Ti. Ilumina-nos para que possamos iluminar a Tua luz aqui em Bananal e aonde pisarmos nossos pés. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler todos juntos o texto? Em uma única voz. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, não se envergonhavam. Mais uma vez. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus. Essa ideia da nudez é interessante, porque quando eu penso em nudez, o que eu penso? Totalmente falta de roupa, né? Só que o texto aqui, a nudez que aqui está dizendo aqui, não estava trabalhando com a questão da roupa. Sim, é verdade que Adão e Eva não utilizavam roupas, porque a Bíblia fala que após o pecado, a consequência do pecado foram eles utilizarem a roupa. Mas o texto que estava dizendo aqui, estavam nus e não se envergonhavam, não está fazendo uma referência à roupa. E nem muito menos está fazendo referência à intimidade sexual. Então temos um entendimento bem interessante. É um pensamento. Eu não sei de onde a gente tira essas coisas. Na igreja é bem interessante. Eu não sei de onde a gente tira essas coisas. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o sexo só pode ser feito após a queda. E Adão e Caim, e Abel e Caim nasceram já em pecado. Qual foi a maldição que Deus deu para Eva? Quem lembra aí? Hã? Ela ia ter dores no parto. Se ela ia ter dores no parto, é que ela conhecia o que antes? Um parto sem dor. Aquele literalmente assim, nasceu. Ela conhecia o parto sem dor. Provavelmente Caim e Abel nasceram antes. Sete não. Sete já foi com parto, foi com dor. Mas quando eu falo aqui de nudez, não estamos falando de intimidade sexual. Também não estamos falando de um momento bem interessante. É verdade que algumas pessoas não gostam e outras pessoas gostam mais, né? Temos esse problema aqui em Bananal. Lá em Portugal, quando trabalhávamos com missões, na época do inverno, gente, é fato, muitas pessoas não tomavam banho. Eu, de vez em quando, era uma delas. Minha esposa também. Minha filha nem se fala. Meu filho também. Mas só de um dia pro outro. Não, mas sabe por quê? Imagina você naquele inverno abençoado, negócio tudo frio, 4 meses de inverno, lá 5 graus mais ou menos, você olha para o chuveiro olha para você. Já imaginou? Vamos ser francos, já ficou sem tomar banho aqui no inverno de Bananal? Hã? Não vale mentir. Ah, então tá bom, então eu tô em casa. Eu tô em casa. Não, atendi na moral, não tem como mesmo. Olha lá. E também, quando está falando aqui sobre nudez, também não está falando de indecência.
Aqui não está falando de coisas indecentes, só as pessoas acima de 150 anos podem ver. Eu não sei se tem algum irmão aqui que já está nessa idade. Mas, quando o texto fala que eles estavam nus, eles não estavam a dizer a questão da roupa. Quando Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, eles não estavam defendendo o nudismo. Hoje é moda. Existem praias até no Brasil onde se defende nudismo, onde literalmente as pessoas andam nus. Nós tivemos uma experiência em Portugal, nesse dia não estava, só que a minha esposa e os meus filhos estavam. Eles foram à praia, nós morávamos mais ou menos 20 e poucos quilômetros perto da praia, lá em Portugal. E estavam literalmente na areia, numa parte normal da praia. Daqui a um pouquinho vieram um casal e mais alguns amigos andando peladões. E chegaram na frente andando. Aí as pessoas começaram a brigar com eles, dizendo: opa, o que vocês estão fazendo? Eu falei: nós vamos andando não. A praia do nudismo é lá naquele canto. A gente se perdeu, começou a andar e esquecemos. Interessante, né? Mas aqui não está falando de nudismo. Aqui o texto, quando está dizendo, também nem está falando daquela ideia de Jó, quando Jó falou que nu ele nasceu e nu ele voltará. Quando nós lemos o capítulo 3 desse texto, nós aprendemos que a nudez que o texto está aqui dizendo era muito mais do que uma coisa física. Quando o texto fala que eles estavam nus e não se envergonhavam, eles estavam nus e não se envergonhavam de 3 características básicas que a gente observa no capítulo 3. Das suas emoções. Eles eram nus e não se envergonhavam das suas ações. Eles eram nus e não se envergonhavam da sua fé. Eles não tinham medo disso. Não era roupa. Está bem claro isso daqui? Porque quando eu leio o texto, geralmente a gente pensa literalmente a roupa, nudez, sexo. Não. Quando estavam nus, não se envergonhavam, eles eram literalmente pessoas transparentes. Adão e Eva, antes do pecado, eram pessoas totalmente transparentes. Ou literalmente pessoas sem cera. Com essa palavra sincera, a palavra sincera é uma união de 2 palavras latinas, que é siene e sierra. Significa sem cera. Ou em outras palavras, sem maquiagem. Mulher é interessante na área da maquiagem, não é? Hã? Parece que é a mesma mulher, olha aí, olha a foto. Parece que é a mesma mulher? Mas é a mesma. Ó, um convite para quem não casou. Um convite para quem não está namorando ainda, está orando no Senhor, falando: Senhor, eu quero um esposo. Não, o esposo, a mulher não tem esse problema. Aliás, que hoje em dia também está tendo um pouquinho de problema. Mas mais ainda é a mulher. Mas o homem que fala: Senhor, eu quero uma mulher abençoada. Posso fazer um convite? Quando você olhar para uma menina, você falar: essa mulher é de Deus, você observa se ela tem as características bíblicas para ser tua futura esposa. Ou seja, uma mulher temente a Deus é a principal característica. Então eu convido você a fazer algo. Convida ela para sair. É bom, né? Mas não leva para pizzaria, não. Não leva para em outro local, não. Leva para uma piscina. Porque na piscina não dá para usar maquiagem, você vai conhecer o rosto dela de verdade. E na piscina você vai conhecer o cabelo dela de verdade. Aí você fala: não, é essa mulher que eu quero para mim. Porque você vai conhecer literalmente uma mulher sem cera. Ou uma mulher sincera. Porque é interessante, tem hora que as mulheres elas se maqueiam tanto que uma vez eu estava em casa, eu pensei que eu tinha trocado de esposa. Senhor, cadê minha mulher? Quem é você? Eu sou eu. Ah, desculpa. Muito prazer. É interessante isso, mas antes do pecado, eles eram totalmente sinceros, transparentes. E qual eram as características do pós-nudez? O texto fala que eles eram nus e não se envergonhavam. Mas quando o pecado entrou, eles começaram a se envergonhar.
E aí nós podemos aprender algumas coisas. Nós já falamos um pouquinho atrás que quando eles estavam nus, eles tinham 3 características interessantes. Ele era luz nas suas emoções, nas suas ações e na sua fé. Ou seja, quando eles pecaram, eles começaram a perder essas características. Sabe qual foi a primeira coisa que eles perderam? O texto lá diz: quando Adão e Eva pecou, a primeira atitude que eles fizeram foi o quê? Se esconder de Deus. Olha o que diz o texto, vamos ler. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Literalmente, o que significa se esconder de Deus? É que as emoções de Adão, as emoções de Eva, ficaram totalmente descobertas. Ou eles, melhor dizendo, cobertas. Adão e Eva começaram a viver uma vida com máscaras. O pecado faz isso conosco. Com o pecado, eu começo a viver com máscaras. Muitas vezes eu estou triste pra caramba, mas eu coloco uma máscara e saio na rua para comprar pão. E alguém me vê comprando pão e pergunta: e aí, meu amigo, como estás? Estás bem? Eu respondo: estou bem, graças a Deus. Mas na verdade, por trás daquela máscara eu estou chorando. Por trás daquela máscara eu queria dizer o quê? Eu estou mal. A característica do pecado é que nós começamos a viver com máscaras. E eles pensaram o seguinte: já que agora eu estou com medo das minhas emoções, temos que lembrar que eles perceberam o pecado que eles cometeram, não é? Então eles estavam com medo das suas próprias emoções. E eles pensaram: quem sabe? Quem sabe Deus vai embora. Quem sabe que Deus está lá batendo na porta? Vamos pensar assim: Deus está lá batendo na porta. Quem sabe se eu fingir que não estou em casa, a pessoa vai embora? Quem já fez isso, levanta a mão. Ainda mais quando eu é de alguma igreja, né? Vamos falar qual outra situação. Fica batendo na porta lá e a gente finge que não está. Quem sabe Deus vai embora. Esse foi a característica da queda, a nudez, ou melhor dizendo, após nudez, deu isso ao homem, porque antes da nudez nós éramos totalmente sinceros. Nós éramos sinceros emocionalmente. O marido era sincero à esposa, a esposa era sincera, ou seja, sincera ao marido. Nós éramos sinceros com Deus. O nosso relacionamento era um relacionamento sincero, era um relacionamento totalmente voltado para com Deus. Mas o pecado cobriu totalmente a nossa nudez, totalmente a nossa nudez emocional. O pecado literalmente colocou medo em nós. E hoje nós somos umas pessoas totalmente medrosas. Medrosos porque temos medo de demonstrar aquilo que sentimos, ou somos, ou pensamos. Todo mundo aqui é pecador. Eu sei que todo mundo aqui é pecador, não porque eu conheço o pecado de alguns, mas porque a palavra fala que todos os homens pecaram, por isso carece da glória de Deus. E eu sei que todos os homens e todas as mulheres que estão nessa igreja estão condenados ao inferno. Sabia disso? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todos que estão aqui estão condenados ao inferno. Todos que estão aqui, inclusive eu, estou condenado a morar eternamente com um capiroto. Só que existe algo tremendo, que no meio dessa condenação que o pecado trouxe a mim, Jesus, através de uma forma gratuita, me trouxe salvação e vida eterna. Jesus Cristo fez uma substituição. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Olha que troca legal. Cristo morreu a minha e eu vivi a vida dele. E isso é tremendo.
Só que o pecado me bloqueia ainda de expressar meus sentimentos. E eu fico fingindo que não tenho problema. Quando eu falo que todos aqui pecaram, é que todo mundo aqui tem uma tendência pecaminosa. Os irmãos sabem o que é uma tendência pecaminosa? É o seguinte: todos nós, seres humanos, pecamos. Só que cada pessoa aqui tem uma tendência a cometer algum tipo de pecado específico. Pode ser o pecado, por exemplo, do alcoolismo, dos vícios. É aquela pessoa que não consegue beber uma bebida alcoólica, que, lógico, rapidamente ela quer beber um copo, 2, 3, tem que ficar alcoolizado. Conhece pessoas assim? Tem pessoas que não têm esse problema, conseguem beber e não ficar alcoolizada. Tem pessoas que não conseguem parar de mentir. É só fazer uma pressãozinha nessa pessoa que a pessoa mente. Conhece pessoas assim? Quer saber você? Tem pessoas que têm um problema sério na área do adultério. É casado, bem casado, tudo em paz, mas o homem não consegue ver um rabo de saia diferente. Ou a mulher que não consegue ver um homem diferente e tem uma necessidade do adultério. Ou quem sabe a pessoa ela nasce com uma tendência pecaminosa na área da homossexualidade. Todos nós temos tendências pecaminosas. A diferença é como eu trabalho com as minhas tendências. Porque o pecado faz eu fingir que as tendências não existem. O pecado me convida a esconder as minhas tendências. E eu fico mostrando para todo mundo que eu não tenho pecado ou não tenho problema em algumas áreas. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele me convida a ser uma pessoa sincera, retirar a maquiagem. E eu falo para Jesus a seguinte coisa: Jesus, eu tenho uma tendência em tal área, e a minha tendência é essa. E eu, sem maquiagem, me apresento diante de Deus, e Deus vai trabalhar o quê? Sem essa maquiagem, vai trabalhar na minha vida. Está percebendo a dinâmica de Deus? Mas isso só vai acontecer quando eu voltar a ser nu espiritualmente, nu emocionalmente, perante Deus. Hoje nós vivemos com medo. A esposa virou o quê? Patroa. O líder virou patrão. O conforto virou segurança. Nós começamos a inverter as coisas. Hoje nós vivemos nos escondendo. As nossas emoções são escondidas, os nossos desejos são escondidos, até os nossos medos são escondidos. Nós literalmente gostamos de nos esconder de Deus. Só que o texto fala que antes do pecado, Adão e Eva eram luz, e eles não tinham vergonha. Eles não tinham vergonha das suas próprias emoções. Quem destruiu as nossas emoções foi o pecado. E Deus convida a você se desnudar diante dele, abrir o teu coração de tal forma e falar: Deus, eu tenho um problema na área X. Abra teu coração e não tenha medo de falar. Não tenha medo que Deus vai te julgar. Na verdade, Ele já te julgou na pessoa de Cristo Jesus lá naquela cruz. Então agora, pela graça, Ele te perdoa. Tem um texto que fala isso, tem? Aqui no Romanos 6, 23.